que a gente flerta. Porque simplesmente nós não chegamos para alguém e falamos assim, olha, eu tenho interesse em você. Por que existe olhares, por que existe sorrisos, brincadeiras, insinuações, curtidas, mensagens aparentemente inocentes e o mais importante, porque tantas pessoas, especialmente os homens, acabam interpretando o flerte de forma errada e acaba sofrendo por isso. O que é o flerte e por que tantos homens interpretam errado? Acompanhe aqui comigo. Você já parou para pensar o que é o flerte? Eu não estou perguntando para você como flertar, nem quais frases você vai usar, nem como chamar alguém para sair. Eu estou perguntando uma coisa mais básica, mais simples. O que é exatamente o flerte? Porque se você observar com atenção, o flerte é uma coisa meio estranha, porque ele não é uma amizade, não é namoro, também não é um relacionamento, mas também não é um compromisso e não é uma declaração de amor, e ainda assim ele existe em praticamente todas as culturas humanas. Aliás, comportamentos muito parecidos com o flerte podem ser observados em diversas espécies animais. Então a pergunta é, por que nós fazemos isso? Por que a gente flerta? Porque simplesmente nós não chegamos para alguém e falamos assim, olha, eu tenho interesse em você. Por que existe olhares, por que existe sorrisos, brincadeiras, insinuações, curtidas, mensagens aparentemente inocentes e o mais importante, porque tantas pessoas, especialmente os homens, acabam interpretando o flerte de forma errada e acaba sofrendo por isso. Então hoje nós vamos falar sobre isso, porque entender o que é o flerte talvez seja uma das coisas mais importantes para quem deseja construir relacionamentos de forma saudável. E eu acredito que ao final desse vídeo você vai enxergar muitas situações da sua vida de uma maneira completamente diferente. Então vamos lá, antes de qualquer coisa, vamos derrubar uma ideia muito comum, porque muita gente acredita que flerte é sedução, mas essa definição ela é bem incompleta, então me acompanhe aqui. O flerte não é apenas uma tentativa de conquistar alguém. Na verdade, do ponto de vista psicológico, o flerte funciona muito mais como um processo de investigação, uma espécie de conversa indireta, um teste, uma exploração. Então, me acompanhe aqui, olha, imagine duas pessoas que não se conhecem muito bem. Existe interesse? Talvez. Existe atração? Possivelmente. Mas ainda não existe segurança suficiente para uma declaração direta. Então surge o flerte. O flerte permite que duas pessoas descubram aos poucos se existe interesse mútuo, sem precisar assumir riscos muito grandes. E isso é extremamente importante, porque rejeição nunca foi uma experiência agradável, nem hoje, nem há 100 anos e nem há 10 mil anos. E olha só, esse ponto é um ponto muito interessante da psicologia evolucionista. Os seres humanos desenvolveram mecanismos sociais para reduzir riscos, e o flerte é um deles, porque dizer diretamente assim, olha, nossa, eu estou muito interessado em você, é arriscado. Você pode ser rejeitado, pode sentir vergonha, ou pode interpretar errado a situação, pode criar um constrangimento. Então, o cérebro humano desenvolveu algo mais sofisticado, pequenos sinais, pequenos testes, pequenas aproximações. Se houver resposta positiva, você avança. Se não houver, você recua. É quase como se o flerte fosse uma conversa feita em linguagem emocional. Então, já viu onde eu quero chegar? Talvez aqui esteja o primeiro grande erro que muitas pessoas cometem, especialmente muitos homens. Eles interpretam o flerte como uma promessa. Mas o flerte não é uma promessa, é uma investigação. Uma mulher pode flertar e ainda não saber exatamente o que ela sente. Um homem pode flertar e ainda não saber se realmente quer um relacionamento. Então o flerte existe justamente porque a decisão ainda não foi tomada. E isso explica muitas frustrações, porque algumas pessoas interpretam qualquer sinal de flerte como uma confirmação de interesse romântico.
quando na realidade aquilo pode significar apenas curiosidade, simpatia, abertura social ou simples vontade de conhecer melhor alguém. Então, olha só, esse talvez seja um dos aspectos mais difíceis de aceitar, porque nós gostamos de certezas, nós gostamos de respostas claras, gostamos de saber exatamente onde nós estamos pisando. Mas o flerte existe justamente na região da incerteza. Ele é a ponte entre o desconhecido e a decisão. E é por isso que ele costuma gerar tanta ansiedade. Agora nós vamos falar de uma diferença importante entre homens e mulheres. Claro que existem exceções, tá? Mas em média, homens e mulheres tendem a flertar de maneiras diferentes. Os homens costumam ser mais diretos, mais literais, mais objetivos. Já as mulheres tendem a utilizar sinais mais indiretos, mais contextuais, mais ambíguos. Isso não acontece porque um sexo é melhor que o outro, mas porque, historicamente, homens e mulheres enfrentaram riscos diferentes nos relacionamentos. Por isso, muitas mulheres aprenderam a demonstrar interesse de forma mais gradual, mais sutil, indireta. E aqui, olha só, aqui nasce uma das maiores fontes de confusão dos relacionamentos modernos. O homem espera clareza, a mulher frequentemente oferece sinais. O homem acaba procurando confirmação e a mulher frequentemente procura conforto e segurança antes de aumentar a intensidade dos sinais. E os dois acabam se desencontrando. Agora presta atenção nessa curiosidade que eu vou trazer, porque talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Você sabia que o flerte muda muito de uma cultura para outra? Então, por exemplo, no Brasil, o flerte costuma ser relativamente aberto. Contato visual, sorriso, humor, proximidade física, tudo isso é relativamente comum. Já em alguns países do norte da Europa, muitas dessas coisas podem ser interpretadas apenas como educação. E olha só, em algumas culturas mediterrâneas, o flerte é quase uma arte social. Em outras, ele é muito mais discreto. Então, isso nos mostra algo muito importante. Existe uma base biológica para o flerte, mas a cultura influencia profundamente a forma como ele acontece. E olha só, as ideias não param por aí não, porque chegou a internet. E tudo ficou ainda mais interessante, porque hoje as pessoas conseguem flertar sem sequer estarem na mesma sala, no mesmo ambiente. Uma curtida, uma reação em um story, ou uma resposta, um emoji, uma mensagem aparentemente meio ali casual. Tudo isso pode funcionar como formas modernas de flerte, mas isso trouxe um problema novo também. Nunca foi tão fácil enviar sinais e nunca foi tão difícil interpretá-los corretamente. Porque muitas interações digitais são ambíguas e às vezes existe interesse, às vezes existe apenas simpatia, também às vezes existe só um hábito. E aí nós voltamos ao mesmo ponto. O flerte não é uma garantia, é uma investigação. Só que agora eu quero falar sobre o erro que talvez destrua mais oportunidades do que qualquer outro erro, então presta atenção. Muitos homens transformam o flerte em uma corrida para obter certeza. A mulher sorri, ele já imagina namoro. Ela responde mensagem, ele já imagina relacionamento. Aí essa mulher demonstra algum interesse e ele já tenta definir todas as situações. Mas isso contradiz completamente a natureza do flerte. Lembram? O flerte existe justamente porque ainda não existe certeza. Ele é uma fase de descoberta. Quando alguém tenta acelerar esse processo demais, geralmente cria pressão. E pressão raramente ajuda. Por isso, o que eu penso aqui? Eu penso que talvez a grande lição desse vídeo seja exatamente o que eu vou falar agora. O flerte não surgiu para aproximar pessoas, ele surgiu para permitir que elas descubram se desejam se aproximar. Parece uma diferença pequena, mas isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de tratar cada interação como um teste definitivo. Você para de transformar cada sorriso em uma promessa.
você deixa de transformar cada conversa em uma expectativa, e aí você passa a enxergar o flerte como aquilo que ele realmente é, uma exploração gradual da possibilidade de conexão. E ainda existe um benefício enorme nisso, você prestou atenção? Porque você vai ficar menos ansioso, menos desesperado por respostas, também vai ficar menos dependente de sinais e muito mais capaz de perceber o que realmente está acontecendo. Porque o objetivo do flerte nunca foi produzir certezas imediatas, o objetivo sempre foi permitir que duas pessoas se conheçam um pouco melhor antes de decidir se querem seguir adiante. Agora eu quero saber a sua opinião, como sempre eu gosto muito de ler a sua opinião aqui. Você acha que as pessoas hoje entendem o flerte melhor ou pior do que antigamente? E qual o maior erro que você vê homens e mulheres cometendo nessa fase inicial? Deixe a sua resposta então aqui nos comentários, e se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal, e se quiser entender melhor como o interesse, a atração e os relacionamentos realmente funcionam, assista também ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!